Vamos então fazer a nossa prece e passar para o nosso irmão Sandro, que hoje vai falar sobre a vigilância, né? Vamos lá. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite. Que transcorra com muita tranquilidade essas reflexões da noite. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado e instruído por esses amigos que aqui comparecem. E que todos nós possamos aprender um pouco mais, pois esse é o nosso objetivo, evoluir e aprender. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. A gente sempre lembra, né? Aquilo que a gente dá é o que a gente recebe, né? A gente recebe um boa noite e fala, boa noite. Fica meio, né? Todo mundo olhou para o céu hoje, de manhã? Não pode mentir, tá? Tava, não tava? Espetacular, né? Eu particularmente não ligo muito quando os dias são cinzentos, não. Mas tem gente que se afeta bastante, né? Mas hoje estava um dia realmente espetacular. O azul estava até, né, incomodando os olhos, digamos assim, né? E quando a gente acorda de manhã, vê um dia bonito, e isso altera o nosso humor, né? Automaticamente a gente já manda recado para aqueles companheirozinhos nossos, né? Que a nossa vibração muda, passa a ser uma vibração feliz, boa. Naturalmente que quem vai se aproximar de nós é quem? Os bons, os felizes, né? Então, se a gente altera o nosso modo de pensar, a nossa vibração, a gente recebe de volta exatamente a mesma coisa, certo? Então vamos manter aí o nosso astral. Eu espero que cada um de vocês receba aí o que veio buscar na Casa Espírita essa noite. Boas vibrações, boas energias, boas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa semana, pelo menos até terça-feira, né, quando tem outra palestra. Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. A gente não vai falar de suicídio, mas é importante a gente ressaltar essa data, porque até a data de hoje, mais de 740 mil pessoas já se mataram. No Brasil, entre 35 e 40 pessoas se matam todos os dias. Nesse nosso tempo aqui, nesse nosso encontro aqui, 2 pessoas irão se matar. No nosso país. Então é uma pandemia, uma situação muito triste, que precisa ser conversada. Na idade entre 19 e 26 anos é a 4ª maior causa de morte, o suicídio. Então, é muito complicado. E a gente sabe, porque a gente estuda, a Sueli fez na semana passada um estudo sobre suicídio e loucura, né? A gente sabe a situação desses espíritos, né? Após um ato tão violento, o tempo que leva para se recuperar, as condições que eles reencarnam. Então, o melhor remédio, o melhor antídoto é conversar. E a gente entende que o suicida, muitas vezes, ele não quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor, com o sofrimento. E a gente, quem já passou por alguma crise de depressão, né? A dor moral, a dor, aquela não é a dor física, é uma coisa que incomoda demais, né? E é muito difícil a superação. Então é muito importante a gente vigiar. Quando eu pensei no tema vigilância, eu confesso a vocês que eu não estava pensando no vigiai e orai, ou orai e vigiai,
E posteriormente, naturalmente, com o estudo, e a gente lendo e buscando informações, a gente acaba chegando, claro, em Jesus, né? Mas, a princípio, não foi a ideia básica, né? Eu estava com o celular na mão, buscando um assunto para fazer o estudo de hoje. E durante a semana, agora vindo para cá, eu estava até conversando com a minha esposa. Essa semana eu comentei com ela que a gente conversou sobre alguma coisa, e quando eu abri o celular no dia seguinte, o aparelho do qual a gente conversou e eu não busquei na internet, ele apareceu para mim. E aí eu comentei com ela, ainda perguntei sobre o que a gente estava conversando, que eu tinha esquecido, eu não guardo muito, né? Não tenho uma memória muito boa. Aí ela até falou que eu estava falando de um relógio e tal, de um médio batimento cardíaco, para conversar com o celular, essas coisas. Como é que pode, né? A gente está sendo vigiado o tempo inteiro. E aí eu comecei a refletir sobre essa vigilância. O nosso dia a dia, a vigilância imposta sobre nós. Uma pessoa falou comigo já há algum tempo atrás, a humanidade vai mudar. Mas não porque ela quer mudar. A tecnologia vai forçar a humanidade a mudar. Porque a gente vai passar a ser vigiado. E é o que está acontecendo. Tem aeroportos hoje que você não precisa nem apresentar mais passaporte. Você chega no aeroporto, você já é identificado por uma câmera que já dá todos os seus dados e você já entra. Ou é barrado. A nossa vida é assim. Nós estamos o tempo todo sendo monitorados, vigiados. É lógico que existem conspirações, informações que a gente não sabe se são corretas ou não, mas isso aqui toma conta da nossa vida. E além de tomar conta da nossa vida, ocupa muito tempo. E a gente reflete muito sobre isso, que a gente passa o tempo inteiro, muitas vezes, vigiando o outro. Quem tem uma firma, uma empresa, quem trabalha em algum setor, a gente passa muito tempo preocupado, e aqui eu estou pegando a inspiração do Rogério e da Sueli, que eles gostam de colocar a imagem, né? E buscar fazer a gente refletir olhando a imagem. Então eu achei interessante os últimos estudos e busquei algumas imagens para ir fazendo a gente refletir, para a gente entrar no assunto, né? O que a gente costuma fazer? Vigiar o outro. Vigiar a vida do outro, a atitude do outro. O que o outro está fazendo. E se vocês prestarem atenção, o tema vigilância, eu botei uma perguntinha embaixo, a Valéria sempre brinca, né, dizendo que eu sempre gosto de fazer perguntas. Você se conhece? Por que eu faço essa pergunta quando o tema é vigilância? A gente já vai conseguir entender o real motivo da pergunta. Então a gente passa muito tempo tomando conta dos outros e isso veio me trazendo essa reflexão. Será que vale a pena? Será que a gente está tomando um rumo seguro e certo, passando tanto tempo se preocupando com os outros? Dependendo da situação, é importante, numa empresa, por exemplo, em algumas tarefas. Mas as pessoas, a gente tem que ensinar as pessoas justamente ao contrário. A gente tem que ter a consciência de que a gente não precisa vigiar e ser vigiado. A gente precisa mudar a nossa atitude. E a gente sempre faz a tarefa, muitas vezes, no sentido errado. Vigiar o outro é algo que a gente faz naturalmente. Observem as nossas atitudes diárias. Quantas críticas nós fazemos ao próximo, desde o momento que a gente acorda
até o momento que a gente vai dormir. E às vezes a gente nem percebe que está acusando, que está criticando ou que está vigiando a vida do outro. Aquela Candinha, eu costumo chamar de Candinha, né? Aquela senhora que fica na janela, nos bairros ou na rua, tomando conta da vida dos outros. A maioria aí já lembrou de alguém, né? Você acha que ela, na janela, tomando conta da vida dos outros, ela conseguiu mudar a vida de alguém? Talvez ela iniba, de alguma maneira, alguma atitude que a pessoa possa querer fazer à noite. Mas a pessoa está perdendo tempo. Por quê? Olhar para si mesmo ou olhar para o outro? O que é mais importante? O que a gente tem que buscar no outro é o exemplo. Mas o olhar tem que voltar para quê? Para nós. Para o nosso interior. Isso é importante. Isso é o principal. Olhar para dentro. O que eu estou fazendo da minha vida? Que atitudes eu preciso mudar? Será que eu não estou perdendo tempo tomando certa decisão? Então são essas reflexões que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Porque, gente, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Rápido demais. E a gente perde muito tempo com bobagem, com besteira, com vigilâncias que não levam a lugar nenhum, com pensamentos que muitas vezes vão nos trazer dor, sofrimento, com atitudes que não vão trazer nenhum tipo de benefício para a gente, para a nossa vida. Então, quando eu fiz a pergunta se você se conhece dentro do tema vigilância, é porque o autoconhecimento é o caminho mais certo para a gente poder vigiar a gente mesmo. Se a gente vai aí, se a gente arruma um emprego de vigilante, a gente tem que saber o quê? O que a gente vai tomar conta, né? Vigilante patrimonial. Tudo bem, eu vou tomar conta de que, você vai sentar num carro, você vai andar armado, você vai seguir um caminhão na estrada. Qualquer atitude você vai fazer, você vai ser treinado. Então eu preciso saber o que vigiar. Para eu poder saber que atitude eu devo ter, a maneira que eu devo agir. O Espiritismo, ele nos ensina o caminho. Ontem a gente estava fazendo um estudo em outra casa espírita, e a gente até comentou sobre isso, que uma pessoa falou, me comentou antes do estudo, né? Eu não vou muito ao Espiritismo porque vocês têm resposta para tudo. O objetivo da doutrina espírita é essa, né? É responder aquilo que outras religiões não respondem. É trazer esclarecimento, é a fé raciocinada. A gente não precisa aceitar tudo. Mas pelo menos a nossa mente tem que estar borbulhando. Então a doutrina espírita traz a reflexão. Ensina o caminho. Mas quem caminha? Nós vamos caminhar. A gente não pode esquecer que cada um de nós é responsável pela alegria ou pela dor que a gente sofre. Não há como botar culpa em ninguém. E nós temos a mania de culpar o próximo ou a Deus. Deus não quis, Deus achou melhor assim, Deus levou. É uma fuga que nós temos. Mas o Espiritismo ensina o caminho. Kardec, na questão 908 do Livro dos Espíritos,
Ele pergunta o seguinte: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Primeira frase. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha lido e refletido sobre essa questão da maneira que eu parei para ler e refletir fazendo o estudo. Meu filho vai fazer 20 anos de idade. E eu falo com meu filho, desde que eu percebi que ele já começava a se integrar um pouco mais, né, com os amigos, com a sociedade e tudo. Uma coisa que eu sempre falei com meu filho, presta atenção. Se você, na sua vida, e eu falo isso com ele até hoje, se você na sua vida tiver contato com algo, físico ou moral, que te desperte algumas sensações diferentes e que aquilo possa te dominar, se afaste. Se afaste. Tudo que pode nos controlar e nos dominar, é necessário que a gente tenha muita cautela e reflexão. E olha o que dizem os espíritos. Vamos entender a pergunta de Kardec. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou mais? Paixões é tudo aquilo que a gente tem, uma coisa incontrolável. Tudo aquilo que ocupa muito espaço dentro da gente. Não é amor. Paixão é algo que nos acomete com uma força enorme. É o iniciozinho do namoro, em que a gente faz qualquer coisa, a gente sai andando de conselheiro à olaria para ver a namorada. Ou o namorado. A gente vai a qualquer lugar. Se a gente tem uma tendência maior a algum tipo de vício, a bebida, por exemplo, a gente toma um trago e a gente já começa a achar aquilo fantástico, maravilhoso. E se a gente permite, quando a gente se dá conta, a bebida está tomando conta da gente. São as paixões, são os vícios. Então vejam o que os espíritos dizem. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa, quando toma conta da gente. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, a partir do momento que a gente se entrega e se deixa dominar por algo externo, seja moral ou físico, algum vício, comida, bebida, droga, raiva, ódio, paixão, que não é amor, tudo isso vai nos controlar. E aí a gente começa a perder a direção, o domínio da nossa vida. A gente para de decidir e passam a decidir por nós. E aí a gente cai no vigiai e orai. Está lá em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Leram bem, entenderam? Todo mundo acha que a carne é fraca? Dá uma reflexão isso aqui, tá? Por que a carne é fraca? Não estou querendo aqui explicar Jesus de maneira nenhuma, mas a gente reflete sobre o que está escrito.
A gente costuma dizer que fraco é o espírito, né? Por que a carne é fraca? Porque quando encarnados... Quando nós estamos encarnados no corpo, a influência do material é enorme. Enorme. A gente esquece tudo aquilo que a gente planejou, que a gente prometeu. Por isso que a gente nasce com esse véu do esquecimento. A gente tem as sensações, a gente sabe quando está errando, a gente sabe a necessidade, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. Tem gente que faz regressão de memória para saber quem foi. Quais são as nossas tendências atuais? O que é que mais me atrai? O que é que me chama mais atenção? Que tipo de pensamento eu tenho quando eu vejo um ladrão? Qual é a minha vontade? A gente vai conhecendo, a gente vai sabendo das nossas atitudes, a gente consegue saber não quem eu fui, mas o que eu sou. Quem sou eu? Qual vai ser a minha reação diante de tal fato, de tal problema? Então, quando nós estamos na espiritualidade, a gente tem uma influência diferente, o meio é diferente, a nossa visão é diferente. Tanto que a gente assume compromissos que muitas vezes a gente não consegue cumprir. Porque lá a gente acredita que é capaz de fazer tudo. E na maioria das vezes somos alertados: Sandrão, não bota isso aí, esquece, segura. Você não vai conseguir, cara. Não, deixa comigo. Tá aqui, vou fazer. Aí a gente chega aqui, tem a influência do meio, a matéria, as pessoas, a família, os amigos, aqueles que não são tão amigos, os problemas diários, o dinheiro. Tudo isso começa a influenciar e a gente começa, muitas vezes, a dar valor às coisas que a gente só vai descobrir que não valeu a pena quando estiver perto da morte. Que aí a gente olha para trás e fala: meu Deus do céu, caramba, podia ter mudado tanta coisa, devia ter feito isso diferente. É igual quando morre um familiar, uma pessoa muito próxima. Pô, devia ter dado mais atenção, Não adianta, esquece. Faz a prece, acompanha, bota na listinha, cria lá um caderninho, bota o nome, faz prece. Depois que morre, não adianta. Convivam, vejam, tomem atitude, vigiem, enquanto estamos a caminho. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus, transcreve: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Tentação é essa: tudo aquilo que a gente tem paixão, fraqueza. Quais são as nossas fraquezas? Qual é a sua fraqueza? Eu conheço as minhas. Cada um de vocês aqui conhece as suas fraquezas? Todas elas, de cabo a rabo? O que é que mais te atrai? O que é que mais vende hoje no mundo? Vocês sabem? Celular. Mas o que é que mais agrada a população no mundo? Sexo. Sexo. O que mais cresce hoje? Sites, filmes. Isso explodiu. Filmes de guerra, terror. Pega no cinema, vê se tem lá filme de amor, de paixão. Vai no cinema, vê. Quais são as listas? É terror, é morte, é guerra. E eu também assisto. Não estou dizendo a vocês que eu sou santo, não. Mas isso é o que mais vende. Por quê?
É onde nós estamos nos sintonizando. Em que situação que Jesus disse isso aqui? E tem a continuação disso aqui, ó, porque Jesus ainda diz, Marcos transcreve, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Será que Jesus era tão perdido para mandar uma mensagem dessa? Sem um fundamento? Em que situação Jesus falou essas duas? Isso é um complemento uma da outra. Mas vocês sabem a situação? Ele estava muito próximo, dias antes, de ser preso, passar por toda aquela tortura e ser crucificado. Então ele se reuniu com os apóstolos, fez várias perguntas e começou a intuí-los, fazer com que eles despertassem. Por quê? Porque ele, Jesus, não estaria mais ali próximo a eles. Eles precisariam caminhar sozinho, sem a presença física de Jesus. Então, dentro de muitas coisas que Jesus disse, porque ao final da primeira parte dessa conversa longa, Jesus sai, pede a eles para ficarem em oração com ele, e quando Jesus volta, todos eles estavam dormindo. E Jesus ainda chama a atenção, vocês não puderam passar nem uma hora comigo orando? Eles estavam calmos, tranquilos com a conversa. Mas Jesus sabia que estava chegando próximo do momento dele deixar o corpo, dele deixar aquele grupo, que caminhasse por conta própria. Então Jesus faz o alerta, vigiem, porque vão bater na porta de vocês. E o que é que por que Jesus é o ser mais conhecido? Por que as palavras dele, mesmo que a gente tenham sido poucas, que tenham sido divulgadas, né, mas extremamente profundas aquelas que chegam, a gente consegue se identificar tanto? Porque os apóstolos eram pessoas como nós, cheias de defeitos, cheias de problemas, mas naturalmente que existia em cada um deles uma centelha, algo diferente, para que pudesse Jesus colocá-los à frente, para trabalhar. Porque se Jesus só pega os perfeitos, só os bons, como é que o povo ia acreditar? Então, meus amigos, precisamos vigiar. E agora a gente vai passar, é grande, mas eu vou ler, tá? E é importante, por isso que não dá, tem coisa que não dá para cortar. Então agora a gente vai passar a entender o mecanismo. O que eu faço então? Se eu preciso vigiar, o que é isso aí? Como é que eu tomo essa direção? O que eu preciso fazer? Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, saiu um Szinho a mais, capítulo 8, item 7. Kardec faz o seguinte questionamento: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Pensar uma bobagem, uma besteira, em fazer o mal, a gente sofre a consequência só por pensar? Prejudica um pouco, né? Vamos ver o que Kardec segue nos dizendo. Então, sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Tudo Kardec, tá? À medida que a alma comprometida no mau caminho, então o cara
Está firme ali com maus pensamentos, pensando em fazer as bobagens. Então ele está comprometido com a maldade. Ele avança, ele vai se esclarecendo e pouco a pouco ele vai se libertando daquilo, né? Kardec continua: todo mau pensamento é o resultado da imperfeição da alma. Então, quando a gente pensa alguma coisa ruim, é resultado de quê? Da nossa realidade, do que nós somos, do que nós já vivemos. Várias vezes a gente já conversou aqui, nós estamos muito mais próximos do nosso início evolutivo do que do nosso objetivo. A gente habita um planeta de provas e expiações que é o segundo na escala, né, dos planetas. Então nós somos seres muito mais próximos do nosso princípio. É muito natural que a gente tenha esse tipo de pensamento. Então, todo mau pensamento é o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso. Está aí o comentário da nossa amiga. Então, quem acha que ter mau pensamento é pecado, a gente já tem um alívio, né? Opa, já não está tão ruim. Se o mau pensamento veio, tranquilo, eu identifico, e agora o que eu tenho que fazer? Corrigir, perfeito. Lutar para mandar ele embora. Por isso que Kardec diz, torna para ela o motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo. E após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Vamos pensar na prática? Pega o AA. Não é mais um dia? Não é assim que eles falam? Mais um dia. Mais um dia. Eu vou vencer mais um dia. E assim os caras passam a vida e vencem. Assim a nossa situação, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Mais um dia. Hoje eu não farei. Hoje eu vou ficar sem. Não importa o que seja, moral ou material. É assim que a gente vence. O que conta é a nossa intenção. Não tem problema sentir raiva. Não tem problema ter inveja. O problema é você puxar a cadeira e botar a raiva para sentar, dar um cafezinho, a inveja para sentar, dar um cafezinho. Esse é o nosso problema. Renovar o pensamento. Não gosto daquele cara, tem uma raiva dele e tal, não sei o quê. Aí você vai para casa e fica o tempo inteiro fomentando a raiva que você tem daquele sujeito. Para quê? Se o cara não tiver sintonizado contigo, está ficando tudo dentro de você. Você está se contaminando com raiva, com ódio, com rancor. Aquilo só vai fazer mal a você, a quem vibra. O cara não está nem aí, está igual um espelho, bate nele, escorre e vai embora. Então a gente precisa se conhecer nesse sentido. Eu não posso ter mau pensamento nunca. Não é assim. Não vamos nos cobrar dessa maneira. Deixa que venham. Vamos. Da mesma maneira que ele vem, vamos botar ele para andar, vai embora. E Kardec continua. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. O que Kardec diz aqui? Se a pessoa tem, diferente do primeiro caso, se a pessoa tem um mau pensamento e busca de todas as maneiras executar aquele mau pensamento, mas não consegue, porque não teve a oportunidade, ele é culpado, porque ele só não executou porque ele não achou uma vítima. A oportunidade fugiu, ele não sabe onde é que está. Né?
Kardec diz, esse é culpado. O outro é culpado? Não, ele fez o esforço, ele sentiu, mas ele fez uma força enorme para mudar. E o que aconteceu com ele? Ficou mais forte. Por quê? Porque ele venceu. É o que acontece com a gente quando a gente reza de noite lá, que a gente está passando por um problema, e pede a Deus força. A gente acorda no outro dia com o quê? Com um problema novo. Por quê? Porque a natureza, Deus, essa força que rege o universo, entende que aquilo ali vai dar força para a gente superar aquilo que a gente pediu. E a gente sai mais forte, supera e fica pronto para o próximo problema. Porque vai chegar o outro. Vai chegar. Às vezes a gente tem uma vida confortável. Ontem uma pessoa ainda falou isso comigo. Que a gente terminou de fazer esse estudo e a pessoa falou, mas você falou isso e tal, não sei o quê. Eu não tenho muito problema, quer dizer que eu vou ter problema? Né? Obrigatoriamente não, a gente não sabe, mas muitas vezes a gente tem muita coisa para resolver. O que falta para a gente? Força para suportar o problema que a gente precisa resolver. Então tudo a seu tempo. Talvez nessa vida a gente não vá solucionar um problema enorme porque a gente não vai ter capacidade para solucionar esse problema ainda. A gente não tem força suficiente. Nós não suportaríamos. Por isso que a gente tem que vigiar, por isso que a gente tem que andar equilibrado. A força que a gente faz para voltar ao ponto de equilíbrio, quando a gente perde o equilíbrio, é enorme. Enorme. Então não percam o equilíbrio. Façam um esforço para se manter equilibrado. O tempo inteiro. E aí Kardec continua, a pessoa que... Isso aqui é a continuação do outro item, tá? A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, já realizou o progresso. Quem nem pensa em coisa ruim, já passou. E a gente conhece pessoas assim. Não são tantas, né? Né, Valéria? Mas a gente conhece. Alguém aqui só tem pensamento bom? Levanta a mão quem só tem pensamento puro, quem reza de manhã, de tarde, de noite, quem só tem coisa boa na mente, assim. Ninguém. Aí, decepcionante, né, Rogério? Eu achei que pelo menos umas 2 pessoas iam, né, levantar a mão. Então, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Aqui nós estamos? A gente tem mau pensamento e a gente os repele? A gente briga para colocar de lado? Ou a gente busca a linha de colocar aquilo em prática? Vamos pensar onde é que nós estamos. Então, temos 3 opções. Aquele que já realizou o progresso, aquele que tem o mau pensamento e o repele, que está no progresso, e por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz. Esse ainda está sob a força do mal. E não é o mal, esse mal que a gente fica falando, o diabo. É o mal, a gente atrai, a gente chama. Se alguma influência, se algum espírito malfeitor se aproxima de nós, habita o nosso lar, por que ele está ali? A gente abre a porta para o cara entrar. A gente convida. Ai, que vontade de fumar um cigarro, de fumar uma droga, de beber uma cachaça, de roubar uma pessoa, de bater em alguém. Quem que vai chegar perto da gente? Agora acorda de manhã e pensa, vou lá fazer a campanha do quilo, vou lá no laje visitar e conversar com os vovozinhos. Não tem obsessor que fique do teu lado se você for no laje, sentar numa cadeira e passar 1 hora conversando com o vovô. O obsessor não aguenta. Não aguenta. Ele vai embora e fala, cara, vou embora, deixa esse povo aí, cara. Tá doido que eu vou ficar sentado aqui ouvindo isso aí? Não fica. Ele quer sintonia, ele quer o mesmo pensamento, ele quer a mesma coisa.
Se a gente der guarita, o cara senta. Nada contra quem gosta de beber, mas aonde quem gosta de beber está? No bar. É proibido você ir ao bar? Não. Tem gente que vai ao bar e não bebe? Tem, muita gente. Mas ali é um ambiente que, se você tem fraqueza, se você se conhece, e a gente já vai chegar lá, é um ambiente que, pelo menos por um tempo, você tem que buscar evitar até você se sentir fortalecido para poder frequentar. Se você tem uma atração muito forte por sexo, como é que você vai numa região que só tem sexo? Você vai conseguir resistir? Não vai. Não vai, a não ser que você seja um super-homem ou uma super-mulher. Caso contrário, é muito difícil. Mas a gente tem que se conhecer para isso. Por isso que a gente começou falando lá no início da vigilância, mas a gente precisa saber quais são as nossas fraquezas. Eu tenho uma fraqueza muito evidente. Quem olha para mim vê, não vê? Tem um monte de gente rindo. Não é isso aí que eu estava falando. Né? A comida, né? Tá vendo como é que é? Então, se eu vou no rodízio, né, Rogério? Se eu vou no rodízio, o que eu vou comer? Christian. Não tem como. Então, se eu vou no meio em que a minha fraqueza está... Como é que eu vou me segurar? Eu me conheço. Eu não posso ir se eu quero mudar, naturalmente. Eu ainda estava conversando com a Sueli aqui sobre isso. Se é uma coisa que me incomoda e eu tenho que mudar, beleza. Vamos lá. Mas se não me incomoda, né, vamos tocar o barco. Vai ter consequência? Lá na frente vai ter. Alguma coisa vai bater na porta. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser mês que vem, pode ser daqui a 5 anos, né? Minha mulher já está lá atrás coçando o olho. Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1860, ele nos diz o seguinte: quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis tornar-o público, sem inconveniente, e se não fará mal. Se vossa consciência vos autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Se nos vem um pensamento e a gente tem dúvida, vamos colocá-lo à exposição. Será que isso eu posso abrir? Posso falar para todo mundo? Vai fazer mal a alguém? É o crivo. Basta que a gente raciocine dessa maneira. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item 5, Kardec coloca: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer as suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada, será a mais frequentada. Então isso aqui é só um exemplo, uma constatação de que, por ser um mundo de provas e expiações, a gente sabe que estamos aí em regeneração. Ontem eu estava lendo uma mensagem na Revista Espírita, acho que de 1864, uma mensagem de Fénelon para Kardec, dizendo que há mais de 50 anos, milhares de espíritos em missão já estavam encarnados na Terra. Isso em 1864, quando ele recebeu a mensagem. Não era um ou dois, não, eram vários, milhares. Imagina há quanto tempo esses caras já estão vendo. Vai fazer 200 anos. Já morreram, já reencarnaram, já estão aí de novo. E nós estamos aqui, ó, nadando, remando.
Eles trazem exemplos, chamam a atenção, mas a gente segue firme no caminho. Então, olha só, questão 919, a gente está próximo do fim. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Bom, então agora a gente vai para a prática. Bom, já sei que eu tenho que me vigiar, eu sei que eu tenho que mudar meu pensamento, eu sei que eu tenho que mudar a atitude. Mas o que eu faço para mudar? Kardec, preocupado com isso, pergunta, 919, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Fácil, né? Como é que a gente faz esse exercício? Como é que eu vou me conhecer? Que esforço eu preciso fazer? 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Qual máxima? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? O que eu faço, então, para me conhecer? Essa resposta é enorme. Vale a pena a leitura. Se puderem, guardem. Quem não tem o Livro dos Espíritos em casa, entra lá online, coloca lá Livro dos Espíritos 919A e leio. Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Ele continua. Até separei aqui, deixei separado, porque se sobrasse tempo, eu ia passar. Então vejam vocês, todo dia à noite, Santo Agostinho refletia. Naquele tempo não tinha celular. Hoje em dia, o que a gente faz antes de dormir? Facebook, Instagram, TikTok, tem mais algum? Zap, WhatsApp, né? Eu acho difícil hoje ninguém que olhe o celular. Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos. Podemos ler, podemos olhar? Podemos. Mas antes de dormir, refletir sobre o dia. Esses dias eu vi um médico na internet falando sobre, talvez muitos aqui já tenham escutado, eu esqueci, é um médico, ele é contra a alopatia e tal, ele é meio... E aí ele estava falando que ele passou a fazer, durante a vida dele, o tratamento da água. O que ele faz? Quando ele vai dormir, ele pensa no problema e toma um gole d'água. Já ouviu essa, Sueli? Ele já ouviu a senhora? É. Ele toma um gole d'água e pensa no problema, faz a prece dele e pede lá a solução do problema e deixa do lado da cama um copo d'água. Quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é tomar um gole d'água. E ele diz que a solução do problema aparece. Porque faz ele, mentalmente, voltar. Você vê, um gole d'água. Para ele funciona. Eu não fiz. Que funciona, né? Então, façam o exercício. Se funcionar, me contem, porque vou começar a fazer. É interessante, né? Mas você vê que Santo Agostinho refletia sobre o dia. Todo mundo conhece isso aqui. Todo mundo já ouviu isso aqui. Pensar se fez mal a alguém, refletir sobre o dia, ver o que precisa mudar. É o exercício. É o autoconhecimento. É saber o que eu estou fazendo de errado, quais são as minhas fraquezas. E ele ainda diz mais, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e os torna desculpáveis? Como é que eu vou me julgar?
O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada pela outra pessoa. Se a gente está fazendo algo, vamos pensar o seguinte: e se a Valéria estivesse fazendo isso que eu fiz? Não o que ela fez contra mim, mas a atitude, o fato, seja lá qual for. Coloque em outra pessoa e veja qual é o seu posicionamento. Valéria, você vacilou, está errado. Pronto. Não vale a pena fazer. Eu vou errar certamente. Então é uma linha de raciocínio, é uma maneira da gente se conhecer, é uma maneira de ver o que nós estamos fazendo de errado, é uma maneira da gente se conhecer, é uma maneira de vigiar. E o planeta, gente, o planeta nunca pediu tanta vigia nossa. Nunca foi tão importante a gente olhar para dentro. Olha o momento que a gente vive. Olha o mundo como está. Olha o país como está. Já diminuiu bastante, mas ainda continua. As pessoas brigam por muito pouco. É uma intolerância absurda. A gente tem que parar para refletir sobre isso. E sendo espírita, a gente não vai ter queijinho nenhum quando a gente chegar do lado de lá. Não teremos benefício não, gente. Não teremos benefício. Quando morrer, alguém vai chegar e falar: você ia lá naquela casa espírita lá em Friburgo? Não ia? Ia. Ih, rapaz, complicou para tu, hein? Você escutou um monte de coisa lá, você não fez nada. Né? Falta 5 minutinhos, vou contar uma historinha para vocês. Já contei aqui, tá? Algumas vezes, talvez alguns já tenham escutado. O orador espírita se achava a Coca-Cola do deserto, né? E aí ele chegava lá para fazer a palestra, tal, pá. E chegava um senhor, sentava ali na última cadeira, e esse senhor só chegava atrasado. E ele revoltado. 5, 10 minutos de estudo, chegava o cara, sentava lá na última cadeira. 10 minutinhos para acabar, o cara levantava e ia embora. E o cara falava: vou pegar esse cara, um dia eu vou pegar esse cara, vou dar-lhe uma chamada. E o orador ali, né? Morreu o orador. Para onde foi o orador? Foi parar lá no umbral, uma semana só. Que era orador, né? Ficou uma semaninha no umbral e naquela dor, naquele sofrimento, ele faz uma prece, estava realmente necessitado, foi sincero na sua prece, apareceu uma ajuda. Quem era o ajudante? Era o senhor que... E ele quase voou no gogó do cara, mas já estava morto, não ia adiantar, né? E ele questiona o cara, falou: rapaz, como é que pode eu, orador espírita, aqui, agarrado nessa situação, e você vem me ajudar? Se eu chegava atrasado, saía adiantado. Ele falou: não, é que tudo que você falava eu fazia, então eu estava sempre atrasado, correndo. Tá? Então ele aproveitava a oportunidade, coisa que o outro só falava. Naturalmente que ele tinha os méritos dele, né? Mas você vê, um praticava, o outro falava. Então vamos ser práticos, mas vamos olhar para dentro, vamos aproveitar a oportunidade, o ensino que a gente tem, o que a gente tem na mão, a doutrina espírita, os ensinamentos. Né? A casa aqui sempre reforça: leiam as obras básicas, estudem Kardec, depois vocês podem ler o que vocês quiserem, mas a gente tem que ter uma base para a gente não ficar, né, achando e voando aí sobre certas questões que ainda não são o momento. Vamos nos fortificar, vamos vigiar, vamos buscar bons pensamentos, boas companhias. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.